Vamos falar de Memphis Depay. Alguém quer falar alguma coisa? Primeiro, sentimento. Porque eu tô com o sentimento que o Memphis foi feito de otário. Qual que é o seu sentimento? Cara, o que aconteceu nessa história aí foi muito mais do que uma escolha técnica ou o que o Osmar Stabile acabou falando que tinha decidido não renovar o contrato do Memphis devido à situação financeira do Corinthians, né? Que ficou muito bonito ele ter falado isso, ninguém vai questionar, não tem dinheiro mesmo, tal. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Memphis ele já vinha sendo figura não grata no Corinthians desde o final do ano passado, desde a conquista da Copa do Brasil, da entrevista que ele deu. Da Copa Supercopa Rei. Que ele falou que no Corinthians tinham pessoas que comandavam o clube que estavam atrapalhando o crescimento do clube, que não deveriam estar no clube. Os caras ficaram pé da vida com isso aí, principalmente o Osmar Stabile, né? Então, quer dizer, essa saída do Memphis, ela se moveu muito mais por uma questão disso. O Martinez. Porque ele estava sendo dono do Corinthians, o Memphis, até então. Eu acho que não é dono, eu acho que ele tinha um poder de bastidor muito forte. Que acabava sendo e dono. assim, eu acho que é legal pra galera entender também, você que não viu o que tá acontecendo, você entender a história disso aqui. Porque o contrato do Memphis acabou antes da Copa. Não é? E o Memphis estava machucado, o Memphis ficou 2 meses fora, não jogou 14 jogos esse ano, inclusive o último gol que ele fez pelo Corinthians foi contra o Santos na Vila Belmiro, naquele empate que ele faz um golaço, o Gabriel Paulista toca no pé do Neymar e o Santos empata a partida e acaba empatado o jogo. E aí o que aconteceu? O Memphis acabou o contrato, falou, Memphis, vai pra Copa, na volta a gente conversa. Só que durante a Copa, a Holanda caiu cedo. A Holanda caiu pro Japão, não é? Você que é o Japão. Não, Marrocos nos pênaltis. 16 anos. Marrocos nos pênaltis, E aí o Memphis foi tirar férias em Ibiza, aí os caras do Corinthians falaram, Memphis, volta pra cá, você precisa fazer exame, a gente precisa fechar, Libertadores tá aí, Copa do Brasil tá aí, não tinha rolado o jogo contra o Inter ainda. Cara, ele, na boa vontade, voltou pro Brasil, tava de férias, com a família lá, ele voltou e falou, vamos fazer exame. Aí o Corinthians começou, né, mas aquela putaria de sempre. Vai fazer exame. Aí demora para ser o resultado. Vamos renovar, hein? Aí não demora, não renova. Estamos renovando, Memphis, estamos quase, Copa do Brasil pra tá renovar, aceita diminuir esse salário aqui. Memphis, é o seguinte, você tá ganhando muito, vamos diminuir o salário. E aí, gente, ficou nessa enrolação inteira, e aí o Corinthians jogou contra o Internacional, o jogo da volta na semana passada, certo? Quinta-feira. E aí o Memphis estava na Neoquímica Arena, ele estava lá assistindo a partida, e aí quando ele foi assistir a partida, a história era, nossa, o Memphis está indo lá para provocar os conselheiros do Corinthians, o presidente, e ninguém entendeu muito por quê, porque, mas tá fechando o contrato, não sei o que tá acontecendo. E aí o Memphis recebeu a notícia, porque daí saiu tudo do contrato. E o Memphis recebia quanto? Mais de 3 milhões, né? 6 milhões ao todo. 6 milhões, tinha porcentagens absurdas com o prêmio, e o Corinthians deve pro Memphis 40 milhões de reais. E aí o Memphis, os caras falaram do quê do Corinthians? É que com os juros já tá batendo 77 milhões. É que, tipo assim, isso é agora que ele não renovou, né? Os caras falaram assim pro Memphis, eu quero que você diminua o salário. Ele ia tá ganhando menos que o Yuri Alberto, que o Yuri ganha 1 milhão e 900, o Memphis ia estar ganhando 1 milhão. Ele ia ganhar quase igual o Alan, que ganha 900 mil reais. E aí o Memphis os caras começaram a diminuir pro Memphis recusar, falar, mano, vai tomar no cu, não vou ficar aqui, vocês não querem que eu fique, eu não fico. Mas ele aceitou. Ele aceitou ficar. E aí, todo mundo falou, vai ser maravilhoso, porque, e detalhe, esses 40 milhões que o Corinthians estava devendo pro Memphis, ele ia ser diluído nesses 2 anos de contrato. Então ia pagar aqui, se não me engano, iam ser 4 parcelas de 10 milhões. 4 parcelas de 10 milhões. Ia pagar aqui, ali. Pagou, tudo certo, marcha. Só que Osmar Stabile, por esse poder de bastidor que o Memphis tem, de ser um cara que se identificou muito com a torcida e muito mais, é um cara que tem 79 jogos pelo Corinthians, 20 gols, 15 assistências, ganhou 3 títulos, Copa do Brasil, Supercopa e Paulista, coisa que o Corinthians não ganhava há mais de 6 anos, o Corinthians não ganhava, 2019, 2025, e aí o Memphis tomou um Pelé dos caras, porque quem não renovou foi o Corinthians. Enquanto o Memphis aceitou todas as coisas, o Corinthians não renovou com ele, ou melhor, Osmar Stabile não renovou com ele. Porque o Fernando Diniz já estava dando entrevista falando que ia contar com o jogador. Pra hoje. Marcelo Paz já estava falando lá na CBF, já que também ia contar com o jogador. Os caras já queriam correr para inscrever ele, para ele estar em campo. Então foi puramente política e os conselheiros ali no ouvido do Estado. E para você ter uma ideia, hoje o Esporte Clube Corinthians Paulista é uma instituição falida, financeiramente falando e moralmente falando também. Porque tem pessoas como essas aí que estão comandando o time, tá?
E uma burrice muito grande, porque a dívida com ele era de 40 milhões, né? E já com os juros e as metas, então está chegando a 70. Porque assim, na verdade, só para complementar, porque era 40 milhões, só que nesse meio tempo que eles enrolaram o Memphis, ele não quis nem ouvir sondagem, não quis ouvir proposta nem nada, e o staff do Memphis calculou que essa dívida é mais para 180 milhões, porque eles estão querendo que o Memphis ganhe na justiça o que ele ganharia nesses 2 anos de contrato com o Corinthians. E aí isso o Corinthians tem que pagar à vista agora, à vista, toma porque era parcelado. E aí, se ele renovasse o contrato com o que está devendo e salários e tudo mais, por 2 anos, seria pouco mais de 80 milhões. Então, quer dizer, você ia gastar a mesma coisa 100 milhões a menos. Com o cara jogando. E é muito mais fácil você arrecadar esse dinheiro com o jogador aqui, fazendo ação de marketing, e tem uma coisa usando o jogador do que sem ele. E tem uma outra situação aí também, tá? Se ele entrar na justiça na corte arbitral da FIFA, tem um dispositivo lá que caso o clube tenha feito a proposta para um atleta e chegou na hora, o clube e o atleta decidiu assinar, aceitou, e o clube der para trás, se ele entrar na justiça e a FIFA entender má fé do Corinthians, o Corinthians pode ser obrigado a pagar para ele também isso que havia sido oferecido anteriormente. Legal a gente falar aqui também, porque o Memphis ele chegou em 2024, salvou a gente do rebaixamento e tudo mais. Só que a galera entende que pelo marketing do Corinthians ele foi muito mal usado. Porque ele é um cara estupidamente midiático. Por exemplo, assim, qualquer moleque que joga... O cara não assiste futebol europeu, não assiste La Liga, não assiste nada. O moleque que joga FIFA... A mulher que namora um cara que gosta, a mulher que gosta de futebol conhece o Memphis. Não, todo mundo conhece o Memphis. Conhece o Memphis. E o Corinthians não conseguiu usar esse cara como marketing. E aí, um dos tratos era assim, você vai ganhar 1 milhão, você vai ser garoto propaganda de várias marcas que patrocinam o Corinthians, você vai ter que gravar comercial, você vai ter que falar postzinho no Instagram. Ele topou tudo. Em nenhum momento ele falou que ele não queria renovar com o Corinthians. O que quebrou de vez mesmo foi que ele, no final de tudo, ele pediu uma ajuda de custo de 250 mil reais, depois do contrato. Tudo. E o marketing foi atrás. O marketing do Corinthians foi atrás, conseguiu 2 empresas para pagar esses 250 mil, certo? Só que daí, nesse meio tempo, o Osmar Stabile já foi a público e falou que não iria renovar o contrato. E assim, é o que a gente estava brincando aqui, né? A gente está falando que o Job ia pagar o Memphis no Corinthians, porque a Fatal Fans, a empresa, que é de garotas de programa, ofereceu aí 5 milhões para o Memphis, falar, ó, vem, 5 mil é seu, você faz o que você quiser, abate na dívida e tudo certo. E aí... A gente tem aqui, para a gente contextualizar a história e já encaminhar para o fim, saber a opinião de vocês, o post do Memphis logo depois que deu essa treta toda. O Memphis falou aqui, ó, muito decepcionado em ler o que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo. Ele explicou o que a gente acabou de falar aqui, que ficaram cozinhando ele para depois falar tchau. Só que aí... a torcida se revoltou contra Osmar Stabile, companhia, estão querendo invadir o Parque São Jorge. E aí tem a notícia hoje do Marco Belo, que trabalha também no meu timão, né? E ele deu aqui a notícia que Osmar Stabile está indo atrás do Memphis de volta. Se arrependeu. Temos aqui a notícia que vão colocar aqui pra gente, porque o cara se arrependeu um pouquinho. Olha lá, ó. Reviravolta, após anunciar desistência, Corinthians cogita retomar negociação com o Memphis Depay. Ó, a pressão da torcida e a possibilidade de o astro holandês acionar o clube na justiça cobrando 180 milhões de reais, referente à dívida anterior e ao contrato que não foi assinado, podem fazer o presidente Osmar Stabile voltar atrás na sua decisão. E aí também fala que além dos patrocinadores que querem pagar aí o Memphis, que querem ter esse cara. Gente, o salário é 1 milhão, cara. O Alan recebe 900 mil do Corinthians. 1 milhão é muito dinheiro, mas pro Corinthians é pouco. É pouco, cara. O Corinthians paga 1 milhão pro Hugo Bota. Não, o futebol brasileiro tá com salários assim já para jogador. Deus, 1 milhão é salário básico hoje do futebol brasileiro. Uhum. Né? E isso aí que aconteceu, cara, nada mais é do que a vergonha que se passa no time do Corinthians. Você sabe que na segunda-feira teve uma reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians, onde 2 conselheiros que haviam sido expulsos, esses caras eram da base, tinham contratado mais de 80 jogadores para a base. Jogador fantasma. Só que eles foram expulsos do Conselho porque invadiram a sala do presidente lá e tal. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho do Corinthians, chamou esses caras de volta. Aí na jurisprudência, né, que é um termo muito técnico, é usado aí no direito e tal, pode fazer com quem volte ao Conselho do Corinthians, Augusto Melo. Então, quer dizer, olha como é que é a coisa, né? E aí, para você que achava que o Corinthians é uma putaria, a Fatal Fans veio aí e tá salvando o time. Assim, na verdade, eles falaram dos 5 milhões, a empresa, mas
sinceramente, vamos colocar aqui só a imagem, Igão, pode fechar aqui, porque a gente tem agora a situação do Memphis. Bota aqui pra gente. Mas você viu o Memphis falou? A situação do Memphis, Martinez. Ah, mas... Olha lá, ó. O Memphis tá farmando grana. Tá farmando grana. E ó... 6-7. É o seguinte... Como que é? 6-7. 6-7. Isso é o André Martinez. E aí, assim, absolute Só André Martinez. que é o seguinte, o Memphis falou que ele não desistiu do Corinthians, isso aí é informação, e que ele não vai embora do Brasil. A residência dele fixa é no Brasil. Ele gostou do Brasil, Ele gostou né? aqui, ele vai se ficar. identificou. Ou tal. vai ser no coisa ou outro time. Até quando ele tava de férias, ele passava férias tipo, no Nordeste. Mas eu acho que ele vai ficar. E se ele ficar no Corinthians, o senhor, o Stabile, a partir da segunda-feira seguinte, pega a sua canequinha e vai embora. Pede, Mas, ô Martinez, tá? vamos só pra gente fechar, que a gente tem que dar o jogador estrela ainda. Vamos falar rapidamente aqui a opinião de cada um sobre o caso. Vou começar aqui com a minha. Eu, se fosse o Memphis, não voltaria pro Corinthians. Assim, o Memphis também tem que se valorizar. O Memphis fez de tudo pra ficar. A torcida fez de tudo pra que ele quisesse ficar. A parte da torcida fez. Mas se eu fosse o Memphis, não sei, talvez por ser um cara orgulhoso, não voltaria. Porque os caras tiraram ele pra bosta. Como se ele fosse um jogador da base ruim. E o cara é Memphis Depay. É o maior artilheiro da história da Holanda. É um cara de Copa do Mundo. Claro, não jogou essa Copa por conta da lesão e tudo mais. Mas é um cara que deu 3 títulos para o Corinthians. É um cara que tem 20 gols, 70 jogos. Absurdo esse cara. E aí eu não voltaria. Mas ele pode ver pelo ponto de vista de que, pô, quem não queria que eu ficasse era a diretoria. A torcida quer que eu fique, a galera quer que eu fique, talvez ele possa abraçar a torcida e ficar. Eu acho difícil. Eu acho que ele não fica e eu acho provável que dele ir jogar num Cruzeiro da vida, num Fluminense da vida. Com essa pedida dele de 1 milhão, aí 1,5 milhão, é totalmente possível ele ir para outro clube O que você do achou Brasil. dessa situação rapidamente? Né? Eu acho que pelo lado do profissionalismo tem muito isso, né? O cara tem a vaidade própria dele, né? Por outro lado, ele é um cara que ele gosta muito do Corinthians, se identificou com o Corinthians e se ele voltar, ele volta fortalecido porque ele volta com a torcida do lado dele, né? E quem volta quebrado nessa história aí é o Osmar Stabile. Por isso que eu estou falando, se isso acontecer, se ele voltar, o Stabile tem que pedir aí a sua saída do cargo, porque não vai ter condição moral nenhuma mais em continuar sendo E ele presidente do volta Corinthians. como um quase ídolo. E interessante ídolo. que o Osmar Stabile fez isso para agradar o pessoal lá, os sócios de dentro do clube, porque ele pode se eleger no final do ano que tem eleição Vai do ter Corinthians. eleição. Só que o tiro saiu Eu para acho ele que mesmo, porque ele, com essa decisão aí, o ele Memphis, pode nem continuar mais presidente. ele volta como um herói, como um cara que conseguiu vencer a péssima administração que existe ali dentro do Corinthians. E se ele tirar o Osmar, ele vai entrar pra história. Qual a sua opinião, vai Du, estar. pra gente fechar? A opinião é que o Osmar Stabile fez isso puramente para agradar os políticos ali dentro do Parque São Jorge, para tentar uma eleição no final do ano. E o medo da torcida E- também, porque a pressão também não tá passando uma agulha no velhinho. Pô, vazaram o Ele telefone não- ele- dele, ele- isso essa casa tudo. dele, Ele falou que não Tá pesado esperava pra ele. tanta repercussão negativa. Mas igual desculpa, esse jeito. Du, Mas ele, não- ele falar isso é ser cara de pau. É. Não é possível, mano, que o cara... Todo dia o cara vai pro clube, mano. Todo jogo ele tá lá. Não é possível que ele não vê a torcida manda esse cara, mano. Tem que ser muito cara é de puramente pau. política, Tem que ser puramente vagabundo política. pra Não falar é, isso. o Corinthians não renovou com o Memphis, não foi por questões financeiras. Não foi, Não, foi por política. Ele foi, foi o que você falou, ele foi agradar os caras porque no final do ano tem eleição. É isso que ele quis fazer. Pronto. Eles acharam que não renovando com o Memphis, talvez pelo Memphis ter jogado pouco ano passado, a torcida fala, então beleza, tal, não tem dinheiro. Só que esse tiro saiu pela culatra, né? Porque todo mundo foi contra e a pressão está sendo muito forte. É isso. Exatamente. E aí, o Corinthians não renovou com o Memphis, mas ainda não acabou essa série. Terão Eu novos acho que ele episódios. volta. Eu acho que ele vai voltar. Eu acho que ele pode voltar. Ele também pode não voltar e dar uma entrevista, uma coletiva, falando tudo nome por nome, que ia ser cinema também. Sim. O Osmar Stabile pode dar uma coletiva e pode, em um mundo, conseguir se explicar. Porque financeiramente não foi. Não. Porque você pagar 700 mil pro Pedro Raul, 900 mil pro Alan, 800 mil pro Hugo Bota, e assim vai... Pedro E Milans. empresa de segurança também. Empresa de segurança que o Osmar Stabile contratou para a segurança dele, 700 mil reais. Ninguém nunca viu esses caras. Ninguém nunca viu esses caras. Agora, problema financeiro, desculpa, velho. E outra, né? Foi feita uma proposta. Se a proposta não tivesse sido feita, ele podia até falar que estava com problema O financeiro. Corinthians deu a proposta Não, mas ele propôs isso, Falaram cara. que Ele o propôs. Memphis já tinha assinado, só faltava o Era um assinatura do- pré-contrato, já tava E isso tudo vai dar uma pronto. bosta, hein? Vai Porque dar o uma Memphis bosta. ter assinado e os caras não, isso vai dar uma bosta. Toda segunda E quinta, Que dupla, hein? 8 horas da noite, tem na área pra falar de Copa. Copa do Mundo tá rolando e a gente troca muita ideia por aqui. É golaço, é polêmica, é tudo. E você não pode perder nesse link aqui.